Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada levantou que o custo para implantar tarifa zero em todas as cidades do país seria de 50 bilhões de reais por ano. Tassiana mora no extremo leste de São Paulo e pega 10 conduções todos os dias entre metrô e ônibus. A universitária, beneficiada pelo ProUni, agora está isenta das tarifas do transporte. Então é um dinheiro que estaria economizando que a gente poderia investir em outra coisa, outros cursos, inglês. Há quase 100 anos, São Paulo foi a primeira cidade a conceder o direito da meia passagem. Bastava apresentar a carteirinha escolar para comprar os bilhetes pela metade do preço. A partir dos idos de 1915, com a empresa, na época, canadense Light and Power, que era uma empresa que operacionalizava o transporte por bondes em São Paulo. Já a primeira cidade a conceder passagem de graça para estudantes foi Goiânia, em maio do ano passado. 65 mil alunos da região metropolitana são beneficiados. A tarifa zero concedida pela Prefeitura de São Paulo beneficia pelo menos 500 mil estudantes. Mas a medida atende apenas parte da reivindicação do movimento Passe Livre, que pede a isenção da cobrança para toda a população. É um modelo que existe em poucas cidades no mundo. Em Baltimore, nos Estados Unidos, algumas linhas de ônibus têm passagem livre. Na Bélgica, o passageiro insere este cartão se tiver condições de pagar. Se não, passa livre pela cancela, sem fiscalização. Na Cidade do México, a maioria do transporte público é controlada por estatais. A tarifa de metrô custa o equivalente a apenas 50 centavos de real, mas é unitária e não dá direito à integração entre linhas. Para esse professor de economia, a tarifa zero para todos os passageiros em uma grande cidade é inviável. Se der uma isenção, alguém vai ter que pagar a conta. E aí nós temos que entrar numa revisão de contas, numa revisão de planejamento, numa revisão de dispêndios e gastos do governo como um todo. Para quem podemos dar, eu entrei antes de chamar para mim, para quem podemos dar essa tarifa zero? Quais as pessoas mereceriam? Os idosos, os jovens estudantes? Eu estou falando isso porque esse tema foi recorrente na redação, a discussão de que não vou dar porque eu pago como contribuinte a passagem daquela pessoa, né? Mas isso é justo numa civilização, não? Olha, eu fiquei com uma curiosidade hoje. Eu vi que para fazer a tarifa zero custaria 50 bilhões ano. E eu gostaria de saber quanto os poderes públicos estão dando de subsídio para as empresas de ônibus. Porque, claro, o transporte a custo zero não existe, o transporte tem um custo. Como que você pode fazer para esse custo ser pago? Ele pode ser pago uma parte, como já é pelo poder público, e uma parte poderia ser subsidiada pelas empresas, porque quem tem interesse no transporte? A empresa que quer que o seu funcionário, o seu empregado, venha da sua casa para a empresa e volte. Ou seja, grande parte do movimento é de trabalhadores que vêm para o trabalho e voltam para casa, e de estudantes que vêm para a escola e voltam para a escola. Então, se poderia pensar num sistema um pouco mais sofisticado de redistribuição desse custo da tarifa, em vez de ficar onerando a pessoa que precisa usar para trabalhar. Eu acho que há fórmulas muito interessantes, inclusive de bilhete único, que em muitos países do mundo são muito mais baratos do que aqui no Brasil. O transporte aqui está pesando para as pessoas e há situações dramáticas, por exemplo, na ação cultural, estudantes da periferia, por exemplo, que dizem que não podem vir ao cinema, nem que fosse de graça, ao teatro, nem que fosse de graça, porque não tem dinheiro para condução para vir para o centro no fim de semana e voltar para a periferia. Então, são situações, assim, absolutamente dramáticas e talvez repensar esse sistema. O sistema foi se mantendo, assim, como uma coisa que é um sistema de lucro, ou seja, as empresas querem lucro, a organização atende ao objetivo de lucro e atende mal à população. Eu falo até um pouco por experiência própria. Eu tentei, há um pouco de tempo atrás, andar um pouco mais de ônibus em São Paulo. Eu adoro pegar o metrô na Faria Lima, em 15 minutos está na Pinacoteca, em 10 minutos está no Cine Belas Artes. Agora, o ônibus não dá, porque não tem orientação, você não sabe qual é a linha. Não é preciso o horário, né? O horário não é preciso e você sobe no ônibus, o cara dá um tranco com o ônibus, o cara te joga no chão, ou está sobrecarregado e você é empurrado de todo jeito. Então,
aqui, pode parecer um pouco de snobismo, né? Mas se você andar de ônibus em várias cidades do mundo, é o transporte ideal. Você vai sentado, você vai conversando, você vai olhando a janela, há um respeito pelo passageiro, até pelo inválido, você tem acesso para uma cadeira de roda, carrinho de bebê, a bicicleta. Então, tem alguma coisa muito errada no nosso sistema perverso de transporte público e eu tenho esperança. Eu acho que daria para dar uma mexida grave nisso, saindo desse raciocínio como, custa muito, não pode mexer. Ao Vander aqui de Barbacena pelo WhatsApp, por que as empresas de transporte, que não é público, é coletivo, né, que tem uma boa diferença, não apresentam as planilhas para saber exatamente o custo? A gente sabe que isso é um vespeiro, né? As empresas de transporte público são um vespeiro. É claro que a gente teria os especialistas, que são pessoas que estudam isso e durante muitos anos e tal. Não sei até que ponto pessoas de 20 anos conseguem dar opinião sobre isso, mas assim, os especialistas, eles deveriam procurar uma solução criativa. Assim, não existe almoço de graça, não existe nada de graça no mundo. Sempre alguém está pagando por aquilo. Né? Agora, sem dúvida nenhuma que poderia se pensar, por exemplo, tem muitas empresas que dão vale-transporte para os funcionários não pagam transporte, ou tem um alívio no custo disso daí. Todo mundo que dá emprego sabe disso, que a parte do que a pessoa ganha, separado, tem uma coisa que é o vale-transporte para pagar. Idosos, muitos já não pagam transporte, tem carteirinha, certo? Então, você tem formas que você vai sofisticando o sistema. Agora, não há dúvida que o nosso sistema é um vespeiro. Vamos registrar com a participação dos nossos telespectadores. A Bebel Santana aqui pelo Facebook. Gente, pagamos impostos. A tarifa não é zero. Pagamos indiretamente por elas. E eu dou até um exemplo, né? A limpeza pública também nos atende. Ninguém paga o lixeiro que limpa a porta da sua casa. E ele podemos dizer que hoje é uma tarifa zero, mas nem aquela cobrança da taxa de lixo. E, no entanto, é um serviço que é prestado e é outro vespeiro. Então, vespeiro por vespeiro, há muitos por aí. O Enio Torres Granel pelo Twitter, por que o Estado, ao invés de dar para estatais, ele não administra e, consequentemente, baixaria o custo? Não sei se o Estado... Não sei se a questão é administrar. Essa, porque, às vezes, você tem empresas que são estatais e estão mergulhadas em corrupção e mal administração. Não acho que seja uma matemática reta, assim. Dar as coisas à mão do Estado nunca é uma evidente solução, né?